Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, tá, gente? Deixa eu colocar aqui alguns links aqui, para a gente então começar no nome do Senhor Jesus, né? Eu dou a paz do Senhor também aí, os amigos da Web Rádio que estão já ligados conosco também, por aqui, né? No nome do Senhor Jesus. Enquanto eu me preparo aqui, distribuindo links para, para o povo de Deus acompanhar essa live, você também se prepara aí na sua casa, prepara o seu coração, tá bom? No nome de Jesus, nós vamos orar daqui a pouquinho. Deixa eu só compartilhar aqui algumas coisas, uma vez que não é apenas um canal, né? São vários canais em que a gente precisa transmitir. Então, dessa forma, o trabalho é um trabalho maior, né? Distribuir os links, testar as plataformas para saber se está todo mundo ouvindo, né? Nesse momento eu estou colocando aqui o link para a oração no grupo, né, da igreja no YouTube, perdão, no WhatsApp, né? Ao mesmo tempo eu estou abrindo também aqui o canal para que o pessoal do Facebook consiga conectar e assistir, né, ouvir esta live maravilhosa também, né? Eu estou aqui abrindo agora, abrindo para o pessoal aqui do YouTube, perdão, do Facebook, né? Só vou renomear aqui também para eles, em nome do Senhor Jesus. Hoje é a nona oração, né? Nona oração na fé de Ezequias, né? Nona oração na fé de Ezequias. Eu vou colocar aqui um tema, um título simples, né? Apenas para o pessoal poder se situar e depois eu volto aqui e corrijo, né? Pelo que eu vi aqui, no Facebook está tudo ok. Deixa eu só ver aqui no YouTube para ver se está tudo bem também, né? Deixa eu ver. Ok. Tudo certinho, né? Legal. Tudo bem. Bom, vamos lá, né? Vamos começar. 10 horas em ponto. Vou tirar aqui o banner. Pessoal do YouTube. Tudo bem aí? Pessoal do Facebook também. Paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Pessoal da Web Rádio também, Deus abençoe a todos. Sem delongas, sem demoras, vamos ao que interessa, né? O tema de hoje, nós vamos estudar rapidamente, no nome de Jesus, é sobre esse indivíduo aqui, né? É sobre esse indivíduo aqui. O nome dele é Senaqueribe. Senaqueribe. Instrumento de juízo, né? Por que Senaqueribe foi um instrumento de juízo? Bom, ele foi um instrumento de juízo porque Deus queria salvar o seu povo. Deus queria trazer o seu povo para o caminho. E assim como Senaqueribe foi instrumento de juízo, né? Deus tem também usado os seus instrumentos de juízo nos dias de hoje. Deixa eu tirar aqui, por exemplo, Novo Testamento, se a gente for dar uma olhadinha lá no Novo Testamento, vamos ver aqui a história do rico, né, e de Lázaro, para vocês terem uma ideia. Vocês sabem que a história do Lázaro, ele vivia às portas do homem rico, né? O homem rico vivia regaladamente, enfim, não temia nada, não temia ninguém, estava gastando toda a sua vida, vivia em função do dinheiro, mas um belo dia, Lázaro, que vivia às portas desse rico, morre, né? E a morte de Lázaro
eh, era para lembrar ao rico que um dia ele, o rico, também iria morrer, né? Então Lázaro foi um sinal que Deus colocou ali na porta do rico com qual intenção? A intenção de salvar o rico e que ia salvar ele também, né? Mesma coisa, a gente tem aqui o caso deixa eu colocar aqui um outro, o caso de Ananias e Safira, não é? A morte de Ananias e Safira foram advertências à igreja primitiva de caminhos que ela não deveria seguir, né? Não é só a questão do voto. Muitas igrejas, pastores aí que pegam o exemplo de Ananias e Safira para tirar apenas a ideia do voto que eles quebraram, enfim. Mas a questão de Ananias e Safira vai muito além de um voto quebrado, muito além. A igreja primitiva teve alguns problemas sérios com dinheiro, a começar com os dois aí, Ananias e Safira. Depois teve um mago lá que queria comprar os dons do Espírito Santo, né? Enfim, foi um problema grave, mas era um caminho que Deus não queria que o seu povo seguisse. A mesma coisa lá na ceia do Senhor, quando em Corinto alguns ficavam doentes, houver até quem morresse. Aquilo ali tudo era advertências do Senhor, né? Para que o povo de Deus não seguisse aquele caminho tortuoso, aquele caminho triste, né? Mas voltando no caso de Senaqueribe, o que eu queria que você entendesse, deixa eu colocar aqui um outro banner, né, por favor, eu queria que você entendesse o seguinte: por que Senaqueribe ele foi um instrumento de juízo, né? Se você observar aí na sua tela, as pessoas que estão acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, você vai ver um mapa, né, à sua direita, pelo menos aqui está à minha direita, e você vai ver uma faixa em azul na parte superior do mapa, você vai ver uma faixa laranja na parte inferior. Na realidade, essas duas faixas representam Israel, né? Israel era um estado unificado, a parte superior e a parte inferior eram a mesma coisa. Quando a Bíblia se referia ao Israel de Deus, né, era toda essa região aí geográfica. O problema é que na época que Salomão morre, assume houve uma briga entre dois reis, Reoboão e Jeroboão, que acabam por dividir o reino de Israel, né? Ficando 10 tribos na parte azul e 2 tribos na parte laranja. As 10 tribos que ficaram na parte azul denominou-se Reino de Israel, né? As 2 tribos que ficaram na parte laranja denominou-se Reino de Judá. Então havia 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá, o reino de Israel ao norte, reino de Judá ao sul. Ezequias era rei de Judá, ele era o rei dessa parte laranja do mapa, né? E o que aconteceu na parte azul na época de Ezequias? Bom, o que aconteceu na parte azul está registrado em 2 Reis, capítulo 18, versículo 11, né? O que aconteceu com essa parte azul? 2 Reis 18, 11. O rei da Síria transportou a Israel para a Síria e os fez levar a Ale e a Abor, junto ao rio de Gozã e às cidades dos Medos. Versículo 12, a Bíblia dá uma explicação por que a Síria, né, invadiu essa região azul e levou Israel para o cativeiro. A Bíblia explica dizendo, no versículo 12, que a parte azul aí do mapa não obedeceu à voz do Senhor seu Deus, antes transgrediram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram, nem o fizeram. Então, onde é que entra Senaqueribe nessa história? Senaqueribe, ele foi um instrumento de juízo para esse reino do norte, uma vez que esse reino do norte estava em desobediência a Deus.
Ezequias, que era o rei do sul, ao perceber, né, o que havia acontecido no reino do norte, Israel, capítulo 18, versículo 3, diz que, segundo Reis, ele diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos, ele quebrou as estátuas abaixo dos bosques, ele fez em pedaços a serpente mental que Moisés fizera, não é? Por quê? Porque o versículo 4 explica, os filhos de Israel, ou seja, aqueles que moravam na região azul, né, queimavam incensos e chamavam as imagens lá que eles adoravam, inclusive a serpente que Moisés havia construído, chamaram de Deus. Em outras palavras, trocaram Deus, né? Deixa eu tirar aqui o banner, trocaram Deus pelos deuses de pau, pedra e metal. Tá bom? Agora, olha que interessante ainda, né? Estudando acerca eh, da Síria. Quando Ezequias soube que Israel havia sido levado cativo, olha que interessante. Isso aí é um achado arqueológico, né? À direita você vê aí, não sei se você vai conseguir enxergar direito, mas existe um arqueólogo, né? Um arqueólogo sobre o muro construído por Ezequias em Jerusalém para deter o avanço de Senaqueribe. Isso aí é fato, tá? Isso é um fato registrado na história. Os arqueólogos fizeram uma escavação e o que o arqueólogo está fazendo em cima do muro é mostrar a largura, né? A largura do muro que Ezequias havia construído em Judá para proteger a cidade de Jerusalém contra Senaqueribe. Isso está registrado aqui em 2 Reis 18, né? 2 Reis capítulo 18, versículo, cadê? Versículo 16 em diante, tá bom? Está registrado aqui, na palavra de Deus, esse muro, a existência desse muro, né? Você vê a preocupação de Ezequias para com Senaqueribe. Ainda mostrando alguns fatos históricos para vocês, eu tenho aqui, deixa eu colocar para vocês, né? Olha só que foto interessante. Essa foto aí, na realidade, ela é um obelisco, né? Uma obra que os assírios fizeram. Eles fizeram isso aí na época do rei Ezequias, né? Na época que Ezequias vivia, eles fizeram esse retrato aí. O que eles mostram aí nessa pequena foto? O que mostra aí é o exército assírio invadindo uma cidade chamada Laquis. Essa cidade está registrada aqui em 2 Reis 18, né? A Bíblia cita essa cidade, e aí mostra aí ao lado, isso aí foi feito pelos assírios, tá, gente? Pelos assírios. Aí mostra aí ao lado um ariete, né? É um instrumento de guerra que os assírios haviam construído, um ariete, tentando transpor uma muralha, a muralha de Laquis, né? Acima você vê várias espadas, né? Do lado de cá, parte direita, você vê os assírios transpondo o muro e matando muita gente, porque os assírios eles eram muito violentos, né? Quando eles entravam em uma cidade, realmente eles acabavam com a cidade, destruíam a cidade. Eles, segundo a história diz, eles tinham o hábito de empalar as pessoas, né? Ou seja, eles pegavam um pedaço de madeira, de árvore, né? Trabalhavam naquela árvore ali e enfincavam na pessoa eh, até a pessoa morrer, né? É uma coisa terrível. Os romanos crucificavam, inclusive a crucificação, acredita-se que quem criou a crucificação foram os assírios, né? E os romanos apenas copiaram, mas eles costumavam empalar as suas vítimas. Deixa eu colocar aqui uma outra imagem, bem interessante para vocês assistirem. Agora, olha só que interessante isso aqui. Olha só que interessante. Isso aqui é outro registro que os arqueólogos descobriram, não é? Essa descrição aí, ela mostra o rei de Israel. Lembra da figura azul e a figura
cor de abóbora, laranja, nos dois reinos. Pois bem, esse rei aí, que está ajoelhado, se você olhar direitinho, você vai ver que o rei está de joelhos, né? Diante do rei Salmanaser III, terceiro, lá da Síria, não é? E o que ocorre? Ele está ali de joelhos, o rosto prostrado em chão. Ele havia acabado de pagar o tributo em prata e em ouro ao rei da Síria, né? Inclusive esse rei aí, retratado pelos assírios. Essa foto é uma foto, é um trabalho em um obelisco que foi descoberto, obra dos assírios. Esse rei que está prostrado diante de Salmaneser, foi ele quem colocou, que deu cabo, melhor dizendo, da linhagem de Acabe, do rei Acabe, né? Aquele rei Acabe que perseguiu Elias, juntamente com Jezabel. Foi esse rei aí que deu cabo da linhagem de Acabe, que também foi rei de Israel, né? Deixa eu ver se preciso mostrar mais alguma coisa interessante aqui para vocês assistirem. Eu acho que só isso mesmo, né? Só isso aí. Muito bem. Esse era o juízo de Deus sobre Israel, né? Por conta dos seus pecados, dos seus erros. É interessante a gente notar que nós cristãos, nós dependemos de duas coisas. Nós dependemos de duas coisas. Nós dependemos da misericórdia de Deus e nós dependemos da graça de Deus. As duas coisas são o seguinte: a misericórdia faz com que Deus não nos dê, né? A misericórdia leva a Deus não nos dar o que nós merecemos. Nós merecemos o castigo de Deus, né? Nós merecemos o juízo de Deus. Mas a misericórdia do Senhor impede que nós recebamos aquilo que merecemos, que é o castigo, que é o juízo. A graça de Deus é o contrário da misericórdia. Ela faz a gente receber aquilo que a gente não merece. A gente não merece perdão, mas a gente é perdoado mesmo sem merecer. Eu mostrei para você esses fatos históricos sobre Senaqueribe sendo juízo para Israel. Por quê? Porque é importante a gente entender que a vida ela é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. O livro de Gálatas, se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar, por favor, abra aí, Gálatas capítulo 5. Gálatas está lá no Novo Testamento, né? É uma das cartas de Paulo, aliás, a primeira carta que ele escreve, né? Na primeira que ele escreve não é Romanos, nem Coríntios, mas a primeira carta que Paulo escreve foi a carta aos Gálatas. Os Gálatas tinham um problema grave com um pessoal chamado judaizantes, porque os judaizantes queriam que os Gálatas se tornassem judeus antes de se tornarem cristãos. Mas fica para um próximo assunto. Mas é interessante notar o que, não é, o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui em Gálatas. Aliás, não é nem capítulo 5, é o capítulo 6, versículo 7. Tá bom? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Ele diz: não errei. Ou seja, não se engane, né? Deus ele não vai se deixar escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Deus não se deixa escarnecer. Você sabe qual foi o problema de Senaqueribe? Senaqueribe foi um instrumento de Deus para o juízo de Israel, que estava desagradando a Deus. Mas o problema de Senaqueribe foi em não reconhecer que era Deus que estava dando a ele, Senaqueribe, vitórias. Reino após reino, reino após reino, reino após reino. Essas vitórias não vinham da capacidade militar, estratégica, nem intelectual de Senaqueribe, vinha da mão de Deus. Mas Senaqueribe não entendeu isso. Quando ele invade Judá, terra de Ezequias, ele escarnece de Deus, do Deus que estava entregando a ele vitórias após vitórias.
Ao invés de ser grato a Deus e render glória ao nome do Senhor, Senaqueribe toma aquela glória para si mesmo. Ele acha que é a sua capacidade militar, estratégica, intelectual que está dando vitórias. E aí, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, os assírios eles tinham uma forma de punir os seus dominados, né? Os seus países, as cidades que eles invadiam. Eles costumavam prender um anzol no nariz dos seus prisioneiros, seus escravos, e levá-los até a Síria, até Nínive. Quando a Síria foi derrotada, Senaqueribe voltou para Nínive. E a história diz que 2 dos seus filhos morreram. E os assírios, que utilizavam o instrumento do anzol para levar os seus inimigos presos, foram os assírios, que foram iscados por anzóis e levados cativos pelos seus inimigos. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, o homem colherá. Tudo poderia ter sido diferente na vida de Senaqueribe, se ele reconhecesse que todo aquele sucesso vinha da mão de Deus. Mas ele achou que tudo aquilo vinha do poder bélico militar que ele possuía. Isso é uma lição para a gente, porque a gente precisa entender que tudo que temos, sabedoria, capacidade, dom, talento, dinheiro, poder, força, saúde, família, sabe? Tudo que temos vem da mão de Deus. A desgraça de muitos homens e mulheres é achar que o que tem vem do seu trabalho, da sua intelectualidade, dos seus estudos. Não. Tudo vem de Deus. Ele é o Senhor que se assenta num trono, que está acima de todo trono. Impérios se levantaram, impérios caíram, e o nosso Deus continua no trono, mandando em tudo. Nós vamos falar com esse Deus, que é o Senhor da história. Coloquei para você algumas fotos de milênios atrás, registrados pelos próprios assírios. Eles passaram. Israel venceu. Ezequias venceu. Aliás, Israel está aí, lá na sua terra, né? Hoje, combatendo contra o Hamas. E cadê os assírios? Onde eles estão? Passaram. Assim são os problemas. Os problemas que você está passando, tudo isso em nome de Jesus vai passar. Basta você crer nesse Deus que é todo-poderoso. Vamos falar com ele em nome de Jesus? Eis aqui a minha mão, feche os olhos no momento de oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui na Missão Evangélica Avivamento Mundial, eu fecho os meus olhos e em casa, homens, mulheres, crianças, adultos, todos também fecham os olhos em oração, meu Pai, em súplica a Ti. Ó Deus que vive eternamente, cujo trono é de eternidade a eternidade, como diz aquela canção, não é? Seu reino é sempre eterno. Pai da eternidade ao Senhor. Aleluia. Senhor, toca na vida do teu povo, principalmente essa pessoa que se encontra desesperada, uma visão fechada por causa dos problemas que ela está vivendo, ela não consegue encontrar saída, ver opção de saída, Senhor. Pai, que ela receba aí em nome de Jesus o milagre, a tua bênção, que ela seja tocada, curada, liberta e abençoada. Receba, querida, receba, querido, a bênção do Senhor, milagre aí onde você está. O Deus que é sempre eterno, cuja existência é de eternidade a eternidade, Ele te cura, Ele te liberta, Ele te abençoa. Pai querido e amado, toma a tua igreja, seu povo querido em suas mãos, todos que comigo oram. Faça uma oração especial pelos bairros aqui de Santa Cruz da Serra, todos os bairros adjacentes, para que o Senhor faça a paz reinar nesse lugar, Senhor. Que Satanás seja repreendido em nome de Jesus, espírito de morte, espírito da violência, seja amarrado, repreendido pelo poder de Deus. Não só aqui,
em Nova Campina, Parque Paulista, Jardim Angá, Santa Cruz da Serra, Senhor. Não. Em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, todo o Brasil e o mundo. Que o principado caia por terra e seja repreendido pelo poder de Deus. Senhor, eu entrego em suas mãos, teu povo querido, te agradeço. Em nome de Jesus. Os que creem, digam amém e glória a Deus. Amém? Puxa vida, hein? Hoje eu estiquei, são 10h22. Eu deixo os amigos aí da Web Rádio com uma canção bonita, que Deus possa abençoar vocês em nome do Senhor Jesus. Amanhã às 22 horas temos um encontro marcado, né? Hoje é a 9ª oração, amanhã a 10ª. Eu estou aqui na Avenida B, número 86, no centro de Nova Campina, ao lado da terminal rodoviária. Caso você não tenha uma casa espiritual para frequentar, faça da nossa igreja a sua casa espiritual. Eu teria um prazer imenso de poder te ajudar, orientar você e atender caso você queira um gabinete pastoral conosco, tá bom? Avenida B, número 86, centro de Nova Campina, ao lado do terminal rodoviário. Que o Senhor Jesus dê a você uma noite de paz, de alegria. Deus abençoe a todos. Até amanhã, no nome de Jesus.